Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que devemos todos fazer, louvar e bendizer o Senhor. E a graça do Senhor em nossas vidas se deu dentro de um começo, dentro da história humana. E é uma pessoa especialmente importante, recordada hoje, como uma grande solenidade, o mistério da sua concepção imaculada, a Virgem Maria, que, preservada do pecado original, pôde conceber em seu seio o nosso Salvador. Este grande mistério, e é sempre um mistério, que não nega a razão, mas vai para além da razão, dentro da concepção do nosso raciocínio, tão limitado pelas nossas técnicas e estatutos científicos. Quantas coisas podemos descobrir e quantas outras coisas estamos limitados dentro da nossa condição humana. É dentro desse mistério da fé, na qual nós abrimos o coração e a mente para conceber o mundo muito além daquilo que somos capazes de ver, concebendo o mundo dentro daquilo que está dentro do nosso coração, que olhamos para a Sagrada Escritura. E na Sagrada Escritura nós encontramos um ponto muito importante que diz respeito a todos nós e determina toda a história da humanidade. Se encontra em Gênesis, no primeiro livro da Sagrada Escritura, no capítulo 3. Assim nós encontramos neste livro: Deus chama Adão dizendo: onde estás? E Adão vai responder: ouvi tua voz no jardim, fiquei com medo, porque estava nu. Naquele momento nós encontramos Adão com medo porque se sente culpado, porque havia transgredido uma ordem do Criador. Medo, não um medo reverencial, respeitoso e também amoroso, um temor, um saudável temor reverencial, de respeito, de grande amor, da clareza, da diferença e da distância entre criatura e Criador. Essa diferença é muito importante, como veremos a seguir. Aqui nós temos a culpa porque Adão come da árvore da qual ele havia sido proibido de ingerir. Nós encontramos assim a pergunta de Deus: comeste da árvore cujo fruto te proibi comer? É aqui que nós temos um detalhe muito grande. O problema não era a árvore, o problema foi a não obediência, a desobediência, o não ouvir, o não respeitar a palavra, a voz, a lei do Criador. Na medida que o homem transgride essa lei, na medida que ele ultrapassa este limite, vejam, eram todas as árvores exceto uma, e exatamente naquela uma, Adão vai se dirigir através do intercurso e da presença e da companhia de Eva, gerando então uma clareza muito grande de um dos efeitos do pecado original, que é acusar, não se responsabilizar. Ele acusa Eva, a mulher que tu criaste, como se dissesse e culpasse a Deus. Foi por causa dela, daquela que o Senhor criou, daquela que o Senhor me deu, que eu pequei. Como quase se dissesse: a culpa não é minha. Aqui essa ideia de culpa, transgressão, este quebrar o respeito dentro da relação Criador-criatura, nós vamos encontrar na relação, portanto, também do casal, Adão e Eva. E da mesma forma, essa relação de harmonia, ela é quebrada também na medida em que o homem encontra as dificuldades consigo mesmo e também com a realidade circundante. Queridos irmãos, a história não termina por aí. Sabemos de modo maravilhoso, logo no começo do Evangelho de São Lucas, uma graça maravilhosa, realmente digna de ser contemplada e sempre mais contemplada, como tem sido feito ao longo da história da Igreja. Nós sabemos que a Sagrada Escritura é a grande revelação da presença de Deus que vai norteando o nosso caminho, diz não apenas a respeito à nossa origem, mas também como o nosso destino de toda a humanidade, não apenas para nós católicos que cremos, mas por isso devemos anunciar, é para todos, e um grande anúncio de amor, um grande anúncio de salvação, portanto dito Boa Nova. São Lucas escreveu 2 livros, dizem que inclusive um é continuidade do outro. Temos o Evangelho e a partir do Evangelho nós temos então a continuidade nos Atos dos Apóstolos. Após a morte do Senhor, após as orientações dadas aos seus discípulos e a sua ascensão ao céu,
damos continuidade a este evangelho, ouvindo todo o relato de Pentecostes e o começo da evangelização em Jerusalém e se espalhando, chegando até a Roma. Isto tudo é muito extraordinário, é animador. Pentecostes apenas no evangelho de Lucas. Então nós temos também um detalhe maravilhoso neste evangelho, como dizia logo no começo. São Lucas, no capítulo 1, vai dizer que um anjo chega até a Virgem Maria e a saúda dizendo: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Alegra-te, cheia de graça. Essa expressão cheia de graça, ela é muito importante. Talvez nos escape um pouco a sua condição, a sua compreensão, mas quer dizer plena, cheia da graça, da presença de Deus. E aqui que está exatamente o que nós hoje celebramos. A Virgem Maria foi preservada do pecado original, fruto da escolha de Adão e Eva, em previsão de toda a graça de Deus a ser derramada por meio do seu Filho, em previsão dos méritos do seu Filho, que concedeu a todos nós a salvação. Para que pudesse vir a nós o tão grande Salvador, quis o Senhor, seu Deus e seu Pai, nosso Deus e nosso Pai, preparar um seio puro, não apenas virginal no sentido físico, mas em todos os sentidos, puro em todos os sentidos, ontológico, metafísico, corporal, material. Enfim, esta é a grande graça de Deus, que não é mesquinho e nem se limita aos nossos pensamentos. Como muitos leem estas palavras e se limitam, não conseguem ver além, não conseguem imaginar um coração tão largo como este grande Deus, nosso Senhor. Esta grandeza do coração de Deus que nos envia seu Filho, inclusive aqui no Evangelho nós encontramos uma delicadeza muito grande, ligada à primeira leitura que ouvimos, um pequeno relato na história de Adão e Eva. Enquanto lá existe a obediência, aqui a Virgem Maria, que também sente medo, ela se perturba e depois o anjo vai dizer a ela: não tenhas medo, Maria. Aqui não é mais um medo da culpa caracterizado pelo pecado original. Não é mais a culpa, não é o temor do castigo, porque não há o que temer na Virgem Maria. É o grande medo daquilo que eu dizia reverencial, da diferença que existe entre Criador e criatura. A grande diferença que existe em aquele que é todo-poderoso e nós que somos, com toda a criação, destinatários do seu querer, do seu amor, da sua ação. Esta é a relação com a palavra Deus. Esta dimensão relacional, com este característico de vinculação e de respeito entre diferenças, está presente em toda a autoridade. Por exemplo, entre o rei e seus súditos, rainha e seus súditos, está também presente na relação tão próxima a nós, pais e filhos, como também dentro do emprego, nas regras das relações que devemos ter, como respeito, como inclusive agradecimento, com gratidão. É dentro desta dimensão muito maior que então a Virgem Maria sente temor, medo, um medo reverencial, um medo amoroso por não ser digna de tal presença, de tal revelação, de tal manifestação. Por quanto que este amor reverencial, este temor também reverencial, como um homem que amando a sua amada, ele se preocupa em não feri-la, em não machucá-la, lhe cobre de delicadezas e atenções, prevendo aquilo que pode lhe agradar e desagradar. Vice-versa também da mulher que tem o seu amado. Então é aqui este temor que nós encontramos, muito diferente da culpa que sente e medo do castigo que sente Adão. Aqui então é a graça que se revela da Virgem cheia de graça. Tão cheia de graça que ela é livre, verdadeiramente livre, e tão livre que apenas dentro do seu livre-arbítrio ela só pode querer agradar esse Deus. Ela só pode dizer sim a esse Deus. E é por isso que dentro dessa clareza da diferença tão negada hoje entre homens e mulheres, diferença material, constitutiva, e que torna o mundo tão bonito, a diferença dos pássaros, a diferença das estações, a diferença das características próprias da criação do homem e mulher. Quanta beleza, quanta riqueza, quantas nuances. Não é preciso negar isso, fingir que não se existe homem e mulher, mas
aqui dentro dessa relação, dessa diferença, nós temos a Virgem Maria totalmente livre para poder dizer, sem qualquer ressentimento, eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui estou para poder servir. Não existe sentimento de raiva, de opressão, sou uma oprimida e por isso servo. Não tem isso. Existe uma profunda certeza dessa relação que eu dizia entre Criador e criatura. Ele que a escolheu e ela que diz, sim, estou aqui. E vai dizer mais a Virgem Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, o teu querer, aquilo que tu queres. Nós estamos num momento muito importante de toda a história da salvação. Esse grande momento, reconhecido sobretudo pelos grandes teólogos como Lutero, como Calvino, reconhecendo a grandeza da Virgem Maria como grande rainha. Bom, enfim, há tantas coisas ricas que foram se perdendo convenientemente para considerar a Virgem Maria como mais uma mulher, como se Deus, tendo todo o poder de encarnar, não tivesse o poder de encarnar numa virgem. Então Deus é limitado. Deus faz coisas extraordinárias, mas se limita por causa do pensamento humano. Bom, enfim, tirando aí as ideologias que também perpassam a nossa teologia católica e outras tantas, nós temos a riqueza e a beleza expressa por São Paulo aos Efésios, quando nos traz essa dimensão daquela desobediência, seguido da obediência reverencial cheia de confiança da Virgem Maria, nossa mãe, a mãe de Jesus, para que pudéssemos em tudo isso receber a grande graça de nos tornarmos mais do que criaturas, mais do que servos, nos tornarmos filhos e filhas adotivos de Deus. É assim que São Paulo vai nos dizer, em Efésios, no capítulo 1, no versículo 5, Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, de criaturas e servos para filhos e adotivos. Isso tudo por intermédio de Jesus Cristo. A Virgem Maria faz parte da história da salvação, mas é Jesus que nos concede esta graça por meio dele. Conforme a decisão querer de Deus, assim Deus quis que fôssemos filhos, filhas e muito amados, tudo preparado para que pudéssemos ter esta relação de proximidade, ainda com toda a diferença de um Pai todo-poderoso e providente, repleto de bondade, para os seus filhos que se deleitam do seu amor e alegremente, com toda a liberdade, como a Virgem Maria começou, possamos dizer, sim, aqui estou, Pai, para fazer a tua vontade. É nisto que nós nos identificamos profundamente, cada vez mais isso deve acontecer a Jesus Cristo, que desde toda a eternidade consente com o plano do Pai para que de criaturas nos tornássemos filhos, nos tornássemos templo do Espírito Santo, nos tornássemos de modo misterioso parte do seu corpo, pudéssemos gozar, experimentar e viver as alegrias da graça, da santidade, de suas virtudes e termos assim, ao término da nossa passagem na terra, na eternidade, a oportunidade de viver a grande alegria de estar diante do nosso Senhor. É dentro desse grande mistério, desta grande bênção, vai dizer São Paulo, que em Cristo Pai nos tendo escolhido desde a fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, revela o seu grande projeto, um projeto que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade. É um Pai que tem o seu coração, um Pai que tem a sua vontade e seus filhos que têm toda a determinação, como Filho de Deus, Jesus Cristo fez, nosso Senhor, a segunda pessoa da Trindade, de também cumprirmos a vontade do Pai. Assim, nós entendemos a decisão de sua vontade. A decisão de sua vontade, repete São Paulo, dentro do seu projeto de amor. Por que desconfiar de Deus? Por que temer a Deus? Por que não segui-lo? Não seguir as suas orientações, porque Ele verdadeiramente deseja a nossa felicidade. Há muitos que suscitam a dúvida a respeito do amor de Deus.
falam de tantos conceitos muito limitantes, sobretudo históricos, como uma visão da história a partir do patriarcalismo e todas as consequências nefastas ideológicas a partir de algumas análises da história que tem a sua importância, mas já tem a análise, mas se gera um ranço, uma raiva, um desejo de subversão, nada mais e nada menos do que aconteceram com os anjos, cuja terça parte foi lançada sobre a terra, como também aconteceu no coração de Adão e Eva. Mas com a Virgem Maria concebida sem pecado, a grande graça chegou até nós. Não apenas a Virgem Maria como serva, criatura amada, pôde dizer sim, mas dentro do mistério do amor do seu Filho, ela também, como todos nós, também se tornou filha de Deus. Ela, dentre toda a história de todos os homens e mulheres, a única que foi saudada de modo tão delicado por um anjo. Em nenhum lugar da Sagrada Escritura ouvi há poucos dias, numa homilia do Padre João Paulo em nossa comunidade, ninguém foi saudado em toda a Sagrada Escritura como foi saudada a Virgem Maria. Podem procurar. E de modo muito interessante, poderíamos dizer, mas isto acontece apenas no Evangelho de Lucas. É verdade, como também só Pentecostes acontece no escrito de São Lucas, os Atos dos Apóstolos. Se tiramos uma parte, deveríamos também duvidar das outras. Portanto, é um todo maravilhoso. A Virgem Maria, hoje recordada pela grande graça, na sua presença desta hora da salvação, aquela que preservada do pecado, para que todos nós, por meio do seu Filho, pudéssemos nos tornar filhos e filhas de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.